Olá, amante do idioma, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você, porque eu não quero que acabe essa aula e você fique mal, certo? Hoje a gente vai ver uma coisa linda chamada pronomes pessoais. Só que não somente os pronomes pessoais. Nós vamos ver como eles funcionam com preposição, em se falando de sujeito, tá? Só que para ficar um pouco mais clara a ideia de pronomes pessoais, eu vou passar aqui o que são pronomes pessoais do caso reto. Certo? Eu não sei se você se lembra, pronomes pessoais do caso reto são aqueles que fazem papel de sujeito, certo? O sujeito, talvez você se lembre aí do século passado, quando você estava no colégio, o que era sujeito mesmo? Sujeito é aquele elemento que faz ação, sujeito é aquele elemento que recebe a ação. Tudo bem? Esses pronomes pessoais do caso reto que fazem papel de sujeito, eles podem ser exatos 8. São 8 pronomes. Então são esses aqui: o eu, o tu, o ele, o ela, o eles, o elas, o nós e o vós, ok? São esses 8 pronomes pessoais do caso reto, fazem papel de sujeito. Se eles fazem papel de sujeito, certo? São eles que conjugam verbos, tá? Então imaginemos o seguinte, se eu colocar aqui para vocês uma frase: nós sairemos com ela. Nós sairemos com ela. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo sairemos. Perceba que pelo sairemos eu já imagino quem seja o sujeito. Esse verbo vai concordar com o sujeito, no caso, o nós. E esse nós faz papel de sujeito, sintaticamente, e vai fazer papel de, morfologicamente, papel de pronome do caso reto. Tudo bem? Certo? Esse ela, você pode até imaginar que seja um pronome do caso reto, mas como ele não faz papel de sujeito, ele está ligado a uma preposição, certo? É um pronome do caso oblíquo, sim, que aí não será tratado hoje. Hoje a gente vai ver somente pronomes do caso reto, principalmente com a famosa preposição. Só que esta preposição, muitas vezes, ela pode influenciar na oração. Como assim? Certo? Você se lembra de uma coisa linda chamada pronome possessivo? Mais ou menos. Pronome possessivo, meu, sua, teu, dela, nosso, vosso, assim por diante, certo? Aí, em certos momentos, existe uma contração. O que é contração? É uma junção. Então, imaginemos o seguinte, se eu escrever isto aqui, ó, por exemplo, esse carro é dele, certo? É dele. Esse dele, que aqui aparece, ó, tudo bem? Conhecido como pronome adjetivo também, o pronome possessivo, certo? Esse dele dá esse sinal de posse, tá? Você pode imaginar que aqui exista uma contração de de mais ele. Normalmente, é isso que você pode imaginar, certo? Só que, muitas vezes, quando o pronome do caso reto aparecer, logo vai fazer papel de sujeito, essa contração inexiste, certo? Como é que isso vai se dar? Muito simples. Então imaginemos a seguinte oração. Se eu falar isto aqui: chegou a hora, sei lá, deixar espaço, estudar mais. Já passa o recado. Assim que eu passei o recado, eu já dou o exemplo. Por isso que é bom língua portuguesa. Você já dá o exemplo, já passa o recado, você já aprende ao mesmo instante. Veja só, aqui existe o verbo estudar, o verbo no infinitivo. Você se lembra que a sua professora do colégio falou que mim não conjuga verbo, certo? Ok? Então não é esse assunto que a gente vai tratar hoje. Mas, preste atenção na oração. Quando eu falo estudar, ele vai pedir um pronome do caso reto, um sujeito aqui. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, se em vez de estudar aparecesse estudarmos, como você completaria esta oração? Você completaria assim, por causa do estudarmos, por causa desta desinência. Naturalmente, você completaria: chegou a hora de nós estudarmos. Chegou a hora de nós estudarmos. Aí até aqui você pode falar assim, pode se perguntar: poxa, mas o que tem isso de novidade? Não é novidade alguma que eu estou passando para você. Eu só estou
ratificando, isso aqui daqui a pouco eu vou usar contra você ou a seu favor. Eu estou ratificando o seguinte, que esse nós que aparece aqui faz papel de sujeito, certo? Por causa do estudarmos. Logo, pronome do caso reto. Se eu quiser, e eu vou querer, porque eu estou com a caneta, eu posso muito bem aqui pedir para você colocar um pronome do caso reto que esse verbo peça. Quando você vê estudar, voltando, quando você vê estudarmos, você sabe que cabe o nós, certo? Se eu colocasse aqui estudardes, caberia o vós. Sim? Estudar cabem 3 pronomes. Ou o eu, ou o ele, ou o ela. Siga a lógica. Eu juntei o de nós. Tá junto. Eu escrevi esse absurdo aqui, ó, de nós. Não, deixa eu apagar para você não ter ideia. Não, eu não escrevi esse absurdo. Não escrevi esse absurdo, o que vai acontecer? A mesma lógica da não contração vai acontecer aqui. Então, normalmente, naturalmente, você vai escrever isto, ó. Chegou a hora de ele estudar. Olha a diferença daqui, ó. Esse o dele houve e o de mais ele aqui não existe. Por quê? O pronome do caso reto tá explícito, logo é o sujeito, não existe a contração, certo? Se eu falar dele, no dia a dia você fala dele. Era o momento dele fazer, era o momento dela sair, era o momento dele não sei o que e tudo mais. Esse dele é porque nós falamos de uma maneira corrente, normal. Certo? É que existem pessoas que falam mais rápido. Se você é de Pernambuco, você sabe muito bem como fala assim. Pernambuco fala dessa forma, certo? É muito comum. Mas já pega o pessoal de Salvador, pessoal soteropolitano, que fala tranquilamente assim, certo? É comum até mesmo que eles falem dessa forma. Chegou a hora dele estudar. É normal. Mas lembre-se que em provas de concurso em redação, isto não pode acontecer. E o engraçado é que, se eu colocasse, em vez do ele, colocasse eu, você fala de uma forma e escreve de outra. Porque vamos imaginar que eu estivesse falando isto em primeira pessoa. Se eu falar, chegou a hora de eu, que é assim que eu escreveria, e é assim que você também escreveria, certo? Você falaria naturalmente, chegou a hora deu. Lembre-se que chegou a hora deu é um verbo. Eu dei, tu deste, ele deu. Não cabe aqui. Naturalmente você pode falar. Então assim, o que eu sempre indico para os meus alunos, o que eu vou sempre indicar para você? Procure falar corretamente. Se você aprendeu aqui, use isso no seu dia a dia, use as pessoas de sparring. Sabe o que é sparring? Sabe? O boxer, ele tem que treinar com alguém, então ele luta com a pessoa. Jogue isso para outra pessoa, por mais que ela te olhe com cara de nojo, como se você fosse um leproso e tudo mais, você pelo menos treina a língua portuguesa. Na hora de você escrever, na hora de você falar, na hora de você fazer uma questão, aparece um troço desse aqui e você sabe que está correto. Sempre. Às vezes, vou confessar, em filmes, em legenda, muitas vezes eu vejo erro aqui. Aí eu não consigo mais assistir ao filme. Sabe o que eu fico fazendo? Em vez de assistir ao filme, eu fico revisando a legenda. Errou, 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 errou. E aí você fala, bicho chato. Não é chato, eu amo esse idioma. Então tem correção. Você tem regra para tirar dinheiro, você tem regra para trabalhar, você tem regra para se portar em sociedade. Certo? Ou você vai fazer extensão do seu banheiro no meio da praça pública? Não, tem regra, certo? E bom senso, aqui é a mesma coisa. Sim? Bom, até aqui tá tudo bem. Não existe a contração. Eu vou colocar uma outra oração. Imaginemos aqui uma outra oração, então. Se eu falar, sei lá, era o momento passar no concurso. Olha que legal. Que coisa mais gostosa. Já invoca e tudo mais. Era o momento passar no concurso. Veja que eu vou pedir obrigatoriamente, estou colocando palavras que peçam essa preposição, ok? E vale lembrar uma outra coisa. A partir do momento que eu entenda isso aqui, a partir do momento que eu saiba isso aqui, eu vou aplicar sempre. Entenda o conceito. E eu não cheguei nem em nomes ainda, tá? Então veja só. Era o momento. Quem quer passar no concurso? Você quer falar em primeira pessoa? Você vai usar em primeira pessoa? Pode usar tranquilamente, mas se eu quiser colocar em terceira, era o momento de ela passar no concurso. E assim por diante. Mantenho o sujeito aqui intacto, pronome do caso reto.
ela. Não existe a contração. Certo? Tudo bem até aqui? O que eu quero que você entenda agora? Eu quero que você entenda o seguinte. Passou pela sua cabeça a contração da preposição de com o artigo? Passou? Deve ter passado. Então vamos imaginar uma outra situação. Se eu falar assim, apesar estar brava, eu coloco brava, porque geralmente é a mulher que fica brava, tá? Homem dificilmente fica. Sabe por quê, né? Porque quem apronta é o homem. E a mulher fica brava porque sempre o homem apronta. Iremos à festa. Iremos à festa. Imagina o clima do carro, como vai ficar. Os dois brigaram, aí chega na festa, tem que fazer aquela cara e boca, para mostrar que tá tudo bem. Então olha só que coisa interessante. Se eu falasse, esqueça isso aqui por enquanto, se eu falasse, este é o carro do pai. Este é o carro do pai. Olha esse do. Esse do que aparece aqui para você, esse do eu tenho uma contração, que é a junção. Então eu tenho a contração da preposição de mais o artigo o. Certo? Este é o carro do pai, este é o carro da mãe e assim por diante. Eu posso ter também essas contrações. De com o, de com a, de com as, de com os, dos e das. Certo? Aqui, ó, isto não vai acontecer, porque a pergunta vai ser feita, quem estar brava? Vamos supor que quem vai ficar brava seja a esposa, seja a mulher. Então eu não posso ter essa contração, porque eu não tenho sujeito com preposição, certo? Então, apesar de a mulher estar brava, olha aqui a diferença, eu tenho a mulher como sujeito, eu não posso ter essa contração. Eu não tenho a contração da preposição de, nem do artigo a. A mulher é o sujeito, ok? Sendo sujeito, se eu for substituir por um pronome, vai ser um pronome do caso reto e, consequentemente, esse a mulher, eu ponho por ela. Veja a lógica. Se eu falaria aqui, ó, de ela, apesar de ela estar brava, eu vou falar a mulher, apesar de a mulher estar brava. Isto aqui é o inferno. Exaf adora fazer isso, ó. Assinale a sentença que traga erro gramatical. Aí, letra A, aparecem 25 linhas na letra A. E aí aparece uma contração que você nem viu. Não é porque você não sabe, você não viu. E o pior dos erros é errar por falta de atenção. Cuidado com essa contração. Então, se eu falo isso, de a mulher, eu vou falar de o homem, de isso. Eu posso falar tranquilamente, apesar de isso, apesar de aquilo, basta saber que o isso ou aquilo vão fazer papel de sujeito e tudo mais. Tudo bem? É meio complexo? Vale lembrar o seguinte, se eu sei um, eu sei os demais. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando eu falei com você, de isso, às vezes você nem escutou. Não é que você não escutou porque você não entendeu. Passou completamente batido. Você está atento a outra coisa. E tudo mais. Tudo bem por enquanto? Certo? Então eu vou seguir com uma outra história. Olha só que coisa interessante. Se eu quiser continuar usando a preposição, sem que esta preposição tenha a contração, eu posso. Então, por exemplo, se eu escrever isso aqui, ó. Estava ansioso. Deixa eu só fazer um adendo. Você que adora rede social, cuidado com as armadilhas. O que eu leio de ansioso com C, o que eu leio de ansiedade com C, isso me dá ansiedade. Muita ansiedade. Tudo bem? Na dúvida, não sei a palavra, dicionário, tá? Estava ansioso ter demorado. Ok? Ter demorado. Aqui vai aparecer uma preposição tranquilamente. Só que acontecem coisas interessantes. Não me pergunte por quê, mas existem fenômenos na língua portuguesa que o óbvio, muitas vezes, não acompanha certos assuntos. Então você acerta no assunto e para você seguir seria uma coisa lógica. Aí você está falando, o que você está falando, Adriano? Presta atenção. Se eu falasse assim, ó, estava ansioso por ela ter demorado, você nunca iria escrever isto aqui, ó, por ela. Você fala por ela.
Por ela você fala, mas você não escreve junto. Olha a diferença. Você me pergunta, qual é a diferença entre o dele, que nós vimos há pouco, e esse por ela? Nenhuma. Eu tenho o quê? Preposição e o pronome. Não houve a contração. Agora, se eu quiser, e eu vou querer, porque eu tô com a caneta, eu posso muito bem fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui para não dar ideia. Eu posso substituir esse ela por um nome. Tá? Aliás, deixa eu só fazer um adendo. Por isso, como eu já vi muitas vezes em rede social, tudo junto, por isso é separado, mesma coisa. Por isso ou por aquilo não tem junção, tá? Vamos imaginar um nome qualquer aqui, certo? Vamos imaginar aqui, vamos pegar o nome Elis. Vamos imaginar a Elis aqui. Então, se eu falar Elis, se eu tivesse lá em Salvador, Salvador é uma cidade onde as pessoas não gostam de usar o artigo. Aliás, não é nem não gostam, não tem o hábito de usar o artigo. Então é comum que em Salvador eu fale assim, eu vou na casa de Márcia, eu vou na casa de Elis, eu vou na casa de João. É hábito deles não falar o artigo, certo? É que muitas vezes o artigo, o definido, ele traz uma certa intimidade. Então o baiano é comum que fale, olha, eu gosto das músicas de Caetano. Quando eu falo paulistano, eu gosto das músicas do Caetano, parece que você tem uma certa proximidade com o Caetano, certo? E o baiano tem o hábito de não usar o artigo, sim? Então, estava aqui ansioso, o baiano falaria, estava ansioso por Elis ter demorado. Normal, falaria isso. Mas nós aqui, paulistanos, ou o pessoal mais do sul, gosta do artigo, isso é regional, não tem erro. Só que a tendência de errar é muito comum. Então, olha o que eu estou falando, antes de eu completar aqui, vejamos o seguinte. Você se lembra que por mais o, por mais a, por mais or, por mais as, vira isso aqui, ó. Pelo, pela, pelos e pelas. Vira isso. Aqui, ó, se eu quiser colocar o artigo, eu posso muito bem falar, estava ansioso no dia a dia, sim, estava ansioso pela Elis ter demorado. Pela Elis ter demorado, não. Ó, por a Elis ter demorado. É muito engraçado que a preposição por, certo? Juntamente com o pronome do caso reto não tem essa junção, mas quem elabora concurso público não vai colocar o pronome aqui, vai colocar esta forma porque as pessoas gostam de errar. Então não há essa contração. Eu posso muito bem falar assim, ó, estava ansioso pela Elis, acabou. Só que quem ter demorado, ó a resposta aqui, ó, é a Elis. Se a Elis é o sujeito da oração, é muito simples que eu não faça a contração. Tudo bem? Eu fazer o quê? Então assim, ó, tenha em mente o seguinte, todas as vezes que houver o verbo que peça o sujeito, a contração não vai existir, certo? Muito bem, quando não houver aí a contração é porque não existe um verbo pedido de sujeito. Então se eu falo, estava ansioso pela Elis, acabou. Certo? Coloquei o ter demorado, sei lá, imagina uma prova da CESP. Na linha 624 do texto, se retirar o termo ter demorado, aqui, há necessidade de outros ajustes na oração? Sim. Por quê? Porque a Elis não vai fazer mais nada. Eu simplesmente tiro esse por a Elis, ok, deixa eu apagar esse... Calma aqui. A produção já vai me falar no ponto eletrônico. Arrumei o ar. Então aqui, ó. Estava ansioso pela Elis. Estava feliz pela Elis. Ó, deu até rima. Estava feliz pela Márcia. Ou estava feliz por a Márcia ter conseguido um cargo público. Sabe que amigo tolera o seu sucesso. Quando você conseguir, quem vai ficar feliz é você, tá? Muitas vezes o familiar vai falar o quê? Também estudou? Se eu estudar, também eu consigo. Então, de novo, ó, estava ansioso pela Elis. Eu vou, de novo, tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui e vou colocar outra oração, aquela oração que eu havia dito há pouco. Sei lá, fiquei contente, ó, pela Márcia.
Fiquei contente pela Márcia. Vamos imaginar que o escrivão saiba que é uma paroxítona terminada por ditongo e acentuou o nome. Fiquei contente pela Márcia, ok? Se eu fiquei contente pela Márcia, beleza, deixa assim. Mas aí, o que a Márcia fez pra mim pra eu ter ficado contente? Olha, Márcia, ela, sei lá, vai viajar. A Márcia vai viajar. Então a Márcia, sei lá, vai pra um país, sei lá, subdesenvolvido, vai pra França. Então ela vai pra Paris. Sim? A partir do momento que eu fale isto aqui, ó, ir a Paris, olha o que aconteceu. Quem vai para Paris? Quem vai para Paris será a Márcia, certo? O que eu faço com esse pela? Esse pela, a contração é desfeita. Então eu falo isto aqui, ó. Fiquei contente por a Márcia ir a Paris. Aí você pode até falar assim pra mim, Adriano, que coisa feia. Isso é muito feio, não soou bem. Lembre-se, nem tudo que soa bem está certo, nem tudo que soa mal está errado. E se você estiver em Salvador e ficar feliz por Márcia ir a Paris, a felicidade vai ser mais plena ainda. Tudo bem? Ok? Só existe uma coisa para saber se você pegou as dicas. Exercícios. Vamos a eles. Olá, amante do idioma, como é que foi? Tudo tranquilo? Bom, só existe uma forma de saber. Vamos à correção. Acompanhe aí na tela o primeiro exercício. Assinale a sentença certa. Bom, assinale a sentença certa significa o seguinte. Tenho 4 erradas aqui, certo? Lembre-se que eu sempre falo. Tão importante saber o que é certo é saber o que é errado. Passo a passo para que nós vejamos aqui. Não viam a hora do menino sair de casa, certo? Aqui, ó, de novo, eu tenho o verbo sair, vai me pedir um sujeito. Quem que vai sair? Quem vai sair vai ser o menino. Se é o menino que vai sair, essa contração tem que ser desfeita. Então, não viam a hora de o menino sair de casa. Se é para assinalar a sentença certa, a letra A não é a resposta, certo? Letra B. Percebam que, apesar da filha estar errada, ficaram do lado dela. Mesma história, eu tenho o estar aqui, vou prestar atenção no que vem antes disso. Olha aqui, ó, da filha, quem estar errada? Quem estar errada é a filha. Se é a filha, essa contração da preposição de com a tem de ser desfeita. Então eu falo, percebam que apesar de a filha estar errada, ficaram do lado dela. Resposta correta não é a letra B, certo? Pulemos a letra C por questão de logística. Todos ficaram felizes pelo menino ter chegado. Mesma coisa, ter. Quem ter chegado? Resposta que o verbo me deu, menino. Se é o menino, esse pelo, a contração, não pode ocorrer. Então tenho de falar, todos ficaram felizes por o. Quem usa isso? Você vai usar para acertar. Por o menino ter chegado. Resposta correta não é a letra D. Letra E, estávamos ansiosos pelo menino ter chegado. Mesma história. Aí você fala, opa, se esta é errada, esta está certa. Cuidado aí, cuidado, babuíno, não vai fazer isso. Olha aqui, ó. Ter, de novo ter. Mesma história, repetiu-se. Não é o menino que eu estou falando, quem vai chegar, quem ter chegado não é o menino, esse pelo também não vai dar certo. É a mesma história do porô. E só um detalhe no ansiosos, isso aqui é um caso típico de plural metafônico. Meta, mudança, fônico, som. Ansioso, ansiosos. Existe essa mudança. O que sobrou para mim? Letra C. C de sabonete. Olha aqui, ó. Nem sempre chega o momento de isso acontecer. O que acontecer, isso. Se é isso, ouviu que não houve a contração. Resposta correta, letra C. Meio trabalhoso esse exercício, porém, se você souber, ajuda bastante. Vamos à leitura do segundo? Na linha 17, quando se lê chegou o grande momento da menina, mesmo que não estivesse pronta, trocando todo o segundo período por uma oração reduzida de infinitivo, ou seja, estar pronta, a contração da preposição da teria de ser desfeita para DA, o que obrigaria a fazer outros ajustes na oração, a supressão da vírgula, por exemplo. A CESP é maravilhosa, né? Essa redação, se você não estiver atento, você já começa a chorar aqui, você levanta e vai embora da prova. Então olha o que ele está falando, eu tenho a oração original que ele nos deu, certo? Ele faz o seguinte, vamos pegar todo o segundo período,
ele pediu, a sentença pede, para que este todo segundo período seja substituído por estar pronta, ok? Estar pronta, veja que esta oração vai pedir como sujeito o quê? A menina. Vai pedir a menina como sujeito. Pediu a menina como sujeito, o que vai acontecer com isto aqui? Esse dá, essa contração já vai ter de ser desfeita. Por quê? Porque é de a menina. Ó, eu vou fazer essa contração aqui. E aí perceba que ele fala, a sentença diz, que precisaria de outros ajustes, a supressão da vírgula, por exemplo. Então é mesmo, ó, chegou o grande momento de a menina estar pronta. Essa vírgula aqui daria para você uns 10 anos de reclusão. Não vai usar. Tira esta vírgula aqui. Toda aquela redação que está escrita aí é isto aqui. Então isso só ratifica o que disse. Essa resposta está correta. Tudo bem? Vamos à leitura do terceiro exercício. Em textos de normatização mais rígida do que o texto jornalístico, como os textos de documentos oficiais, a contração de preposição com artigo, como em da igualdade na oração, o tema da igualdade atravessou com maior ou menor força as chamadas sociedades ocidentais, deve ser desfeita, devendo se escrever de a igualdade para que o sujeito da oração seja claramente identificado. Capciosa a questão. Por que é capciosa? Porque a partir do momento que você leia, você já fica todo empolgado. Ah, fiquei empolgado mesmo. Eu se lembro que eu li que não tem, eu se lembro. Aí, presta atenção no que ele está falando. Primeiro, um pequeno detalhe. Não importa qual seja o texto. A partir do momento que seja texto, seja em documentos oficiais, seja em livros, seja em qualquer comunicado que seja, vai ter de seguir as normas cultas. A norma culta tem que estar lá. Então não importa qual seja aí a qualidade do texto. Aí ele diz que da igualdade aqui, essa contração teria de ser desfeita para que o sujeito ficasse mais claro e evidente. Perceba que não, porque quem atravessou? Quem atravessou foi o tema da igualdade. O sujeito está todo isso aqui, ó, o tema da igualdade. O núcleo do sujeito, ou seja, tema, esse da igualdade aqui é um termo que está ligado a tema. Então esse da não tem que ser desfeito, a contração não pode ser desfeita, não deve ser desfeita, certo? Seguindo a redação do que está escrito aí, essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque se eu desfizer esse da por da, o tema de a igualdade, além de não é nem prejuízo semântico, é um abuso do idioma e você vai preso com certeza. Bom, eu espero que todas essas questões trabalhosas tenham sido aí interessantes para você e um abraço, nos vemos até lá.